E começando essa manhã com o nosso bate-papo bacana aqui de todas as manhãs. Hoje, especialmente hoje, que a gente vive uma semana aí meio turbulenta economicamente, a gente vai falar sobre economia. Mas claro, aquela economia familiar, digamos assim. Eu tô aqui com a Débora Ramos, educadora financeira. Bom dia, Débora, bem-vinda. Bom dia, bom estar aqui de novo. A gente fala economia familiar? Pode ser, né? Pode, acho que tudo começa na nossa família, né? É o nosso primeiro momento sobre dinheiro, é na família, na verdade. A gente tá numa fase meio turbulenta. Até tem coisas que eu quero te perguntar. O quanto isso impacta na nossa vida, tipo alta do dólar, juros, etc. E muita gente já pensando nas suas metas para 2025, né? Claro. E acho que por aí é que eu quero começar. Como é que as pessoas podem definir metas realistas hoje em dia e também manter o foco nelas ao longo do ano? Nesse dezembro, assim, começa... Final de novembro ali que o pessoal começa a receber a primeira parcela do 10º, né? E dezembro, que na verdade já tem um salário a mais, como a gente fala, as pessoas começam a ter algumas metas para o próximo ano. Há pessoas que ainda estão com as metas de resolver 2024. Sim, né? sim, As sim. dívidas e tal, como eu quero resolver. E aquelas que estão preparando para 2025. Né? O que a gente pode falar sobre metas, né? Metas é uma coisa que tu tem que colocar no papel. Tá? Certo. Grande ou pequena, tu tem que escrever. Porque na hora que tu escreve, tu tem uma ideia do que tu tá fazendo. É como tu contar pra alguém alguma coisa. Não, mas pensando bem, eu deveria ter feito isso. Trocar uma ideia. Coloca no papel tudo. E a ideia, ali tu vai ver se ela é realista ou não, né? Que a pessoa que coloca uma ideia no papel, ela começa a pensar, como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar da onde? Quando né? tu diz colocar no papel, é colocar já com valor real. Isso, Exato. entendeu? Colocar no papel. Fazer Quero ir viajar pro Japão. É o sonho do meu filho viajar pro Japão. Certo. Quanto vai custar eu ir pro Japão? Vai ter que ser nesse ano ou vai ter que ser no próximo? Quem que eu vou levar? Assim, próximas metas mais comuns que eu atendo é trocar de carro, Certo. comprar uma casa nova ou trocar uma casa, ter um dinheiro para reserva de emergência. Então, são metas diferentes, mas todas elas têm que ser realistas, né? Que nem tu falou, se as metas não forem realistas, elas são um sabotador nosso. A gente acaba colocando a gente para baixo, a gente fica chateado porque a gente não bateu a meta. Eu, Débora, não posso dizer que eu vou pro Japão amanhã ou durante 2025, eu não sei, porque é uma viagem cara, certo? Certo. Mas talvez você pode dizer que tu vai trocar de carro, eu posso trocar de carro. A gente tem que saber a nossa realidade hoje para colocar uma meta de verdade. Porque se tu colocar uma meta muito longe, ela não vai ser atingida. E aí tu vai desanimar, e se tu tivesse colocado uma no meio do caminho, teria dado certo, tu ia atender a outra rapidinho. A gente tem que alimentar o nosso ego, sabe? Nas metas, isso é importante. A meta é para alimentar o nosso ego. É bom falar isso, né? A meta é para alimentar o nosso ego, para dizer que eu consegui fazer tal coisa. E daí, se tu não quer conseguir, nem coloca, porque tem aquele, não, mas talvez, né, não sei. Então, não coloca, deixa a coisa fluir. Mas é muito mais legal quando a gente coloca uma meta que seja simples, como ir no cinema, que para algumas pessoas é banal, mas para outras é muito difícil. Como passar um final de semana na praia. Então, cada pessoa tem a sua meta, porque cada pessoa tem seu dinheiro, né? Mas meta é sempre de 5% a 10% do teu salário. É o que tu vai conseguir mexer, porque o resto a gente não pode ser hipócrita. A gente tem, tô dizendo renda familiar, tá? Não tô dizendo gente que é solteira, que tá numa outra fase. 5% a 10% tu consegue mexer. Tirando uma coisa ali, tu consegue colocar uma meta pro próximo ano. Seria, por exemplo, se ela fosse de 12 meses, seriam 12 meses guardando, por exemplo, 10%. 10% é uma realista. É uma realista, eu acho isso bem realista, tu consegue mexer. Só que para isso tu tem que dividir essa meta com alguém, né? Claro. Com a tua esposa, com os filhos, para chegar e dizer, nós não vamos fazer tal coisa hoje porque a nossa meta é em tal lugar. Tu tem que remar pro mesmo lugar, entendeu? Eu falo pro meu marido às vezes assim, ele tem uma meta, eu tenho outra. As nossas não podem brigar entre si. Exato. Porque senão a gente não vai dar certo em lugar nenhum, né? Nem eu, nem a dele. Então é isso que a gente fica sempre monitorando para quem eu acompanho na organização, né? Educar dessa forma, dizer para tua família que tu quer fazer tal coisa. Então é mais fácil. Tem um ponto interessante que eu quero
conversar contigo. Eu vi hoje de manhã uma notícia que 30% da população brasileira está endividada. É verdade. Tem como traçar metas com endividamento? Claro, tem sim, né? Por exemplo, a gente tem que pensar, o endividamento é reação de alguma coisa que tu fez lá atrás, né? Ou tu comprou mais, tu tá vivendo num mundo de fantasia que não era o teu, né? Tu estava vivendo conforme alguém queria que tu te posicionasse, tu dizendo roupas e artigos que às vezes a gente não precisa tanto, né? Certo. E também tem o endividamento real, que é aquele que a inflação subiu, comida, custo de vida, que tu não tem nenhum luxo, mas as coisas aconteceram. E tem aquela pessoa que perdeu o emprego, tem várias formas, mas o risco do endividamento é assim. Tu tem que começar com o que tu tem mais risco de perder alguma coisa, tá? Risco número 1, a gente perder a casa, financiamento imobiliário. É o risco mais forte, certo? Certo. Tu tem que manter a tua parcela certinha. Então, corta esse risco porque tu não pode perder, tá? Risco número 2, tô com o carro financiado, que é o que mais ou menos acontece, né? Tô falando os tops, assim. Sim. Tá, vamos trocar de carro, pegar um menor e daí pagamos essa dívida? A pessoa não quer, porque é uma questão de realização, falta pouco e tal. Ok, então vamos reparcelar. Nunca deixa coisas, bens, que alguém pode tomar de ti na dívida. Claro. Imobiliário e o carro, ou a prestação do filho na escola começa a acumular, não pode fazer. Então, isso a gente tem que saber. Só que antes da gente cuidar da prestação do carro e da casa, a gente tem que comer, a gente tem a nossa base. Então, começa a faltar dinheiro para o restante. Então, tu tem que focar em alguma coisa que tu não pode perder. Então, por que as pessoas se endividam muito no cartão de crédito? Porque o cartão de crédito não bate na tua porta. Tu não perde nada, né? Teoricamente falando, no cartão de crédito. Ninguém vai tirar teu carro, os parentes não ficam sabendo, tu não precisa se mudar. Então, é aí que as pessoas se perdem no cartão de crédito. Porque elas sabem o risco de não pagarem as outras coisas. Então, elas focam no cartão de crédito. Continua a vida tudo normal, entendeu? Sim. E aí o cartão de crédito é uma bola de neve gigantesca, que a gente já falou várias vezes. E é nesses 30%, vou te dizer que 20% é cartão de crédito. O resto, os outros 10% são coisas mais relevantes, né? Olha só. Mas é possível. É possível, sim. Possível. É muito possível. Eu tendo uma cliente minha que ela começou a empreender e tal. E ela começou a comprar, né? Porque daí quando tu começa a comprar para empreender, tu tem que ter desconto, quanto mais quantidade tu tem e tal. E aí chegou um ponto que ela começou a pegar empréstimo aqui, empréstimo ali e tal. E a gente organizou. Então, primeiro tu paga o cartão de crédito, que é o custo maior, tá? Salvo que essa pessoa tenha onde morar, tem todas as coisas. O cartão de crédito é o juros maior. E a gente vai deixar o empréstimo do banco. Deixa cheque especial, deixa tudo. Conseguiu vencer no cartão, beleza. Só que daí tu tem que ter uns tetos, né? Porque senão a pessoa vai pagar só cartão e o resto vai ficar. Sim. Então, tu tem que botar 3 meses, ó. 3 meses no máximo, tu tem que zerar essa. E quando ela começa a ver que dá certo, que o cartão começa a chegar só o que ela realmente gastou e não todos os juros, o que acontece? O cartão de crédito, os juros que tu paga naquela fatura era o empréstimo do banco. No caso dessa minha cliente, 300, 200 reais. E ela tinha no cartão de crédito quase 600 de giro toda vez, só de juros. Então, a gente começou a trocar uma dívida pela outra, e daí foi dando certo. Inclusive, em dezembro, agora a gente fecha o último encontro e ela vai levar o marido para jantar onde ele quiser, entendeu? Então, assim, a gente tem que colocar umas recompensas legais. Claro. Sabe? Claro. A gente tem que mexer com o nosso ego. O dinheiro é ego, é uma necessidade e um prazer. É assim que funciona. Primeiro tu cuida da nossa vida básica e depois tu bota lá um prazer que tu precisa. Te ouvindo falar, tu transmite de uma maneira que a gente consegue entender que é simples. Uhum. Quando existe a situação, endividamento, enfim, a pessoa às vezes não consegue olhar para soluções. Ela só pensa, só quer terminar com aquilo, né? E te ouvindo assim um planejamento, às vezes em 3 ou 4 meses focados tu consegue resolver uma situação. Sim. É bem legal isso, porque tem que ser, todo mundo, os antigos já falavam também que se alguém de fora enxerga é mais fácil, né? Tu tira a emoção do teu problema, então tu consegue resolver mais fácil. Perfeito. Então, esse é o detalhe da organização financeira. Eu não estou preocupada com o restante, eu estou focada naquilo ali. Claro que quando tu faz a entrevista, primeiro contato com as pessoas, tu tem que saber o que é importante para ela, né? Senão não adianta nada. Claro. Né?
Então, é bem sério, assim, a gente tem que pegar a emoção da pessoa e transformar para os números para ver o que é melhor. 11h17, manhã do dia 11 de dezembro de 2024, o RádioCast de volta. A gente está falando aqui sobre as metas financeiras para 2025 que a gente pode aplicar na nossa vida. E é bom ter metas, como a gente ouviu aqui no início da conversa, colocar o planejamento no papel, na planilha e ver se ele é viável. E ele vai ser viável com planejamento. Mas, Débora, eu quero te perguntar o seguinte: hábitos financeiros simples que podem ajudar a gente ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada? Vários simples. Acho que o primeiro é perguntar, sempre falo isso, para os familiares o que eles querem fazer. Certo. Tá? Isso é um hábito simples. Exemplo, tem um adolescente em casa de 12 anos. Ele não quer fazer tal coisa. E eu me programei para fazer isso. E tinha um custo. Só que para ele não é importante. Entendeu? Senta para a família e diz, eu quero ir no cinema. Tudo bem. Pode ser na terça-feira, porque na terça-feira é metade do preço? Uhum. Pode. Então tá, vamos todo mundo na terça-feira, a gente compra online e vai todo mundo. Entendeu? Hoje a gente não tem dinheiro para fazer. Tá, vamos no parque fazer tal coisa. As crianças são muito consumistas porque nós estamos dando para eles. Porque eles não pedem. Eu não sei se, talvez eu estou vendo no... ponto de vista. Eles não têm esse pedido, tá? Eu estou dando aula atualmente com 208 alunos. E essa última semana é... O que pedi pro Papai Noel? O que eu pedi? O que tal? Eles têm dificuldade de dizer o que eles querem. E quando eles pedem, eles têm uns 20. Porque não tem foco no que eles estão pedindo. Porque eles têm tudo. Então, a gente tem que dizer para eles o que é importante, né? Então, isso é legal. Esses são hábitos básicos. Se dá para consertar, se conserta. Crianças que têm muitos brinquedos não dão valor para nenhum, né? A gente é assim também. Quando a gente tem muita roupa, a gente usa sempre as mesmas. E façam com os seus filhos, vendem os brinquedos. Ou doam. As crianças têm que desapegar de alguma coisa, tá? Tem um pai que me chamou e disse, eu preciso que tu ensine a minha filha a gastar. Porque ela vai ficar aquelas crianças apegadas ao dinheiro demais. Ela só pede dinheiro para os familiares de presente. Então, ela só quer dinheiro porque um dia ela vai ter um sonho para gastar, mas ela nem sabe. Então, tanto para crianças como adultos, não pode guardar tudo que tu ganha, tá? Tem que gastar. Dinheiro é feito para gastar em coisas que são importantes para ti e para quem está em torno. Claro. Então, são hábitos simples. Escolher o cinema no melhor dia, o estacionamento, será que eu preciso botar nesse ou naquele? Eu posso dividir combustível com meu colega. Essas coisas, assim, são bem básicas, tá? E a questão de alimentação também, o que é melhor, comer fora ou comer em casa? Depende do que tu vai fazer. Eu como muito fora, porque o meu horário ali, meu horário de trabalho às vezes atrapalha. Mas será, porque eu como pouco, mas será que se eu colocar no papel o gás, a água, o meu tempo lá, a fruta, a verdura que eu vou comprar que vai apodrecer porque eu não vou fazer todos os dias, entendeu? A briga da louça no final do dia, tudo isso, será que não vale mais a pena eu comer um pouquinho menos no restaurante? Sabe? Claro. Então, são hábitos que a gente pode mexer. Carro, por exemplo. Todos os carros vão te levar para o mesmo lugar. E eu hoje tenho um carro automático, mas talvez em algum momento eu não tinha, né? Outras pessoas querem trocar. Compra o carro que cabe no teu bolso. Tá? Só se tu for uma pessoa que tenha uma meta muito boa e muito disciplinada para que tu não te endivide com ele. Tá? Agora tem IPVA, tem seguro, né? Exato. Começa hoje o pagamento do IPVA. Entendeu? Então, a gente tem que ter metas certas. E, assim, no dia a dia, escolhas boas. Não precisa sair todo final de semana, mas o final de semana que eu sair, eu vou sair, vou fazer o que eu quiser. Sabe? Isso eu acho que são pontos fortes pra gente decidir. Tá? Perfeito. E outra coisa que eu acho que é importante também, ter os seus bens de uma forma segura. Tá? Eu sou suspeita, né? Porque eu também, nesse entorno de vias de ganho, eu trabalho para uma seguradora, para uma corretora de seguro. E as pessoas pensam muito em, eu tenho um carro, eles não fazem seguro do carro. Tá? Aí bate o carro, aí fica o carro na garagem, pagando a prestação do carro, pagando o terceiro. Tu tem que botar tudo isso na ponta do lápis. Se tu tem dinheiro para pagar um seguro e um IPVA. Não tem dinheiro para pagar IPVA, passa numa blitz, guincha,
Vai toda a prestação lá no guincho. Então, são hábitos simples, sabe? Que as pessoas vão empurrando com a barriga. Depois eu pago. E não é assim que funciona. Talvez até com aquele pensamento de que não vai acontecer. Também né? não vai acontecer, né? Para as pessoas mais velhas, eles querem, na nossa região, querem deixar muitos bens para os seus filhos, né? Eles não vendem nada, eles querem adquirir. E aí isso entra em disputa depois, tá? Eu tomei uma decisão já há um tempo, e agora que eu trabalho com seguro também, que eu deixo um seguro de vida. E o resto eu vou gastar como eu quiser, porque foi eu que conquistei aquilo, não foram os meus filhos. Tá? Mas isso é uma decisão minha, muito pessoal. Então, o meu seguro de vida é assim, eu e meu marido temos para os nossos filhos, e até então a gente ensina que eles precisam fazer por eles. A gente ajuda enquanto estiverem em boas condições, mas se um dia faltar, é isso que vai ter para vocês. Sabe? Então, são pequenos... Então, tu popa muito para um filho e que tu não consegue mostrar para ele pequenos hábitos, sabe? Então, exato. Talvez até uma privação de vida. Muita né? privação de vida. E diferentes atividades e convivências que poderia ter, pensando nesse poupar, sim, que é meio sem sentido se a gente parar para pensar, né? E a gente se torna pais chatos, mal amados. A gente não se diverte, a gente só pensa neles, a gente dá o presente, eles não dão valor. Então a gente fica magoado, sabe? Porque tu deixou de comprar uma roupa pra ti, tu deixou de ir num bom restaurante, porque nós adultos são esses gostos que nós temos, né? Uma viagem, um bom restaurante, um carro, e pro filho não acontecer nada. Eu atendi uma mulher essa semana que ela comprou um computador pra filha dela, e ela disse, foi doído, né, e tal. E a minha filha nem chega perto. Entendeu? Então, isso tem inúmeros. Nas nossas casas eu tenho, nas casas de vocês vão ter também. Esses são os hábitos importantes, sabe? Que ótimo. Não é poupar, não é ficar lá na ponta da caneta o que é importante. É saber o que é importante, gastar com o que é importante, sabe? Ligar para o teu afilhado e dizer assim, o que tu quer de Natal? E não sair comprando uma coisa que talvez não vai dar valor nenhum. Sabe? Eu acho que isso é o melhor, assim. E que é extremamente comum, né? Extremamente comum. Que teu marido, tu gosta de ganhar flores ou tu gosta de ir pra jantar? Se dá pra ter as duas coisas, beleza. Mas se não dá, né? Vamos optar. Eu optaria em sair pra jantar. É assim que a gente tem que entender, sabe? O comportamento de cada um. Que ótimo. Pra você que tá nos ouvindo, a Débora pode te auxiliar com o teu planejamento financeiro, com as tuas metas para 2025. Vou deixar aqui o contato dela para você também tirar dúvidas. Muita gente manda as perguntas aqui pro WhatsApp da rádio, enfim. Pode falar diretamente com a Débora. 549-9204-4594. 9204-4594. Débora Ramos. Débora, eu quero te perguntar o seguinte. Eu falei lá no início da nossa conversa sobre essas mudanças econômicas que acontecem e quais delas a gente tem que ficar atento, principalmente pensando no nosso planejamento, nós, assim, pessoas físicas. Pessoas físicas, né? Acho que a gente tem que cuidar bastante na questão de investimentos, tá? Hoje abriu um leque muito grande de investimento, né? A gente tem que entender onde a gente vai botar o nosso dinheiro. Tem que cuidar em que instituição financeira tu vai colocar. Eu ganho 1% a mais nessa. Tá? Gente, não existe ganhar dinheiro fácil, tá? Perfeito. Isso é um sonho. Cuidem bem em que instituição vocês estão colocando o dinheiro de vocês. A gente sabe que... E diversificar. Por exemplo, colocar em renda fixa nesse banco e vou comprar dólar e vou deixar em tal lugar. São coisas que a gente tem que estar sempre sazonando, assim. A gente falou sobre os pequenos empreendedores pequenos empresários que têm que diversificar seus serviços. A gente, como pessoa física, tem que cuidar do nosso dinheiro, né? Então, a gente já não coloca mais dinheiro na poupança, né? Porque a rentabilidade dela é muito baixa. Então, tem LCI, tem LCA, tem renda fixa, que os próprios gerentes de bancos nos aconselham, tá? E são seguros. Então, coloca lá, não paga imposto de renda. Só tem que cuidar um pouco que tem um prazo agora que houve uma mudança que é no mínimo 6 meses ou 1 ano, depende do valor que tu coloca. Mas tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? E cuidar com essa alta do dólar, o que vai acontecer? Vai aumentar algumas coisas. Tá? Vai aumentar. O que vai ser de bom para nós é que às vezes a gente exporta, né? Uhum. Então, as empresas vão começar a vender mais. E aí vão ter mais empregos. Então, isso acho que vai dar uma quebrada. Mas no dia a dia vai subir algumas coisas. Isso é normal. Só que o mercado nacional vai começar a ganhar mais espaço.
né? Se tu comprava de um jeito, agora vai ter que comprar do outro. Então, a gente vai ter que, mais uma vez, remanejar o nosso dinheiro. E cuidar muito quando tá tendo um golpe muito forte, quero dizer aqui para os teus ouvintes. Eu não sei investir, então... deixa que eu invisto para ti, que eu sei. Aí tu vai lá e coloca R$500 na minha conta e eu invisto para ti. Não existe como tu provar que tu me deu esse dinheiro para investir, tá? Esse dinheiro é meu a partir de agora. Certo. Né? Não tem investimento metade meu, metade teu. Tá no teu CPF, tu investe. No meu CPF, eu que invisto. Receita Federal não sabe se o teu dinheiro está investido porque tu emprestou ou não. Então, cuidem muito para quem vocês vão dar. Se é para dar desse jeito, é melhor deixar no banco rendendo menos do que colocando dessa forma. Tá? Ótima dica. Essa é uma dica muito, muito importante que a gente tem que dar. E cuidar com as apostas, né? Isso é forte. Sim, temos que falar sobre isso. Podemos falar sobre isso. Acho que no próximo encontro já vai vir uma legislação que está dando mais uma filtrada, que vocês devem ter percebido que filtrou muito, né? Sim. Então vai vir mais uma agora. Vamos ver o que o governo vai impor. Está para ser votado essa semana, a regulamentação de diversos tipos de jogos. A gente vai conversar futuramente como isso impacta a nossa vida. Já está impactando, né? Sim, já está impactando bastante. Que bom te receber aqui, Débora. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Imagina, é só chamar.